Boa tarde, meus amores. Vamos agora fazer a correção da atividade de ciências que foi enviada dia 21/7. A gente já corrige e já tira algumas dúvidas para poder estudar para a nossa avaliação. Vamos lá. Primeira questão. Como se chama a galáxia onde se encontra o sistema solar? Chama-se Via Láctea. Ela tem esse nome por apresentar um aspecto de leite derramado. A gente consegue visualizar a Via Láctea, às vezes, em algumas, como se fosse uma faixa mais clara no céu. A gente consegue ver em algumas noites a Via Láctea, uma parte dela, como se fosse uma faixa mais clara no céu. Por isso que ela tem esse nome, porque ela parece leite derramado. Vamos continuar. Marque um X na resposta correta. O satélite natural da Terra é a Lua. A Lua também é um corpo celeste. Ela é nosso satélite natural, ou seja, ela gira ao redor do nosso planeta. Por isso, a gente pode observá-la da Terra sem o auxílio de instrumentos, sem precisar de telescópio, essas coisas. A Lua é admirada por vários artistas. Tem gente que compõe música, outros poemas, outros realizam pinturas, porque a Lua é muito bonita, vamos combinar. Vamos continuar. 3. De que são formadas as galáxias? As galáxias são formadas por um conjunto de corpos celestes, gases e poeira. Dentro desses corpos celestes estão os planetas, como o planeta Terra e os outros do Sistema Solar, as estrelas, como o Sol e as demais estrelas, os cometas, as nebulosas, entre outros, assim como os satélites também. Tá bom? Vamos continuar. Enquanto a Terra se movimenta, o dia acontece. Como a gente chama esse movimento? A gente chama esse movimento de rotação, que é o movimento que a Terra faz ao redor de si mesma. Que além de rodar ao redor do Sol, que é um movimento de translação, ela faz um movimento de rotação, que ela roda como se fosse um peão. Ela roda em torno dela mesma, como se fosse um peãozinho. Quem já brincou de peão sabe. Joga o peão no chão, ele fica rodando sozinho ali ao redor de si mesmo, ou seja, ele fica fazendo voltas sozinho. Vamos continuar. Lá na quinta questão, era para a gente ler as informações e numerar de acordo com o planeta que se refere. Aí o que eu fiz? Eu não escrevi novamente como estava lá na questão. De 1 a 8 o nome dos planetas na ordem e as alternativas. Eu coloquei como vocês iam responder. Então, no primeiro parêntese, vocês iam colocar o número 8, porque essa informação corresponde a Netuno. Ou seja, Netuno é o planeta mais distante do Sol e apresenta a cor azul intensa. No segundo parêntese, lá da informação que é o menor planeta do Sistema Solar e também o mais próximo do Sol, seria Mercúrio, que é o planeta de número 1. Depois seria 7, Urano, que é o planeta mais frio e apresenta coloração verde azulado. Depois disso, nós teríamos Vênus, que é o planeta mais quente do Sistema Solar e é também chamado de estrela d'alva. Essas informações são muito importantes, então a gente tem que ter um pouquinho na mente as informações sobre esses planetas, tá bom? Então, ia ficar lá na sequência 8, 1, 7, 4. Vamos ver o restante. Depois fica Saturno. Seus anéis feitos de rocha, poeira e gelo chamam bastante a atenção. Depois seria 3, Terra. É conhecido como planeta azul, o único a abrigar vida no Sistema Solar. Depois viria Júpiter, que é o maior planeta do Sistema Solar e apresenta muitos ventos na sua superfície. Depois, o último seria Marte, que é o quarto planeta mais próximo do Sol e também conhecido como planeta vermelho. Então, lá na ordem ia ficar
8, 1, 7, 2, 6, 3, 5, 4. Repetindo. 8, 1, 7, 2, 6, 3, 5, 4. Vamos para a próxima questão. Por que não conseguimos ver as estrelas durante o dia? Vocês vão desculpando o barulho de fundo, é porque minha filha está em casa, então fica meio complicado para fazer silêncio total. Mas vamos continuar. O Sol é muito luminoso. Quando ele aparece no céu, fica tão claro que a gente não consegue ver os outros astros. Chamamos esse período de dia. Por isso que a gente não consegue ver as estrelas. Porque está tão claro que não dá para ver o brilho delas. Por isso só conseguimos ver o brilho das estrelas à noite. Sétima e última questão. O Sol é muito importante. Sétima e última? Não, ainda tem mais uma. O Sol é muito importante para o nosso planeta. Cite 2 situações que demonstram essa importância. Aí eu coloquei mais situações. O Sol ele fornece luz e calor para os seres vivos. Então ele é muito importante por isso, porque ele fornece luz e calor. O Sol também ajuda as plantas a produzirem o seu próprio alimento. É muito importante. Além disso, o calor do Sol evapora a água dos rios, lagos e oceanos, e depois essas águas caem em forma de chuva. O Sol regula as atividades dos seres vivos e também o calor do Sol regula a temperatura de alguns animais. Agora sim, última questão. Em relação à superfície, os objetos podem ser opacos, lúcidos, translúcidos ou transparentes. Quando o objeto é opaco, ele não permite que a luz atravesse por ele, ou seja, a luz só passa ao redor. Então forma uma sombra ao redor no formato do objeto. Quando a superfície é translúcida, a luz atravessa parcialmente, então a gente vê vultos. E quando a superfície é transparente, como o vidro, a luz atravessa e ilumina o outro lado. Então a gente consegue ver tranquilamente. Então, quando é opaca, a luz não atravessa a superfície. Por isso, a gente só vê a sombra do objeto do outro lado. Translúcida atravessa parcialmente, a gente só vê vultos. E transparente, como o vidro, a luz atravessa e ilumina o outro lado. Então, essa foi a nossa revisão. Se vocês tiverem dúvida, podem anotar, que a gente vai tirar essas dúvidas na nossa live amanhã, tá bom? Beijos, meus amores.